Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo sobre dúvidas litúrgicas exclusivamente. Em uma das palestras que eu fui ministrar numa determinada paróquia, me fizeram muitas perguntas sobre liturgia. Então eu selecionei aqui uma lista delas que eu respondi naquele encontro e que hoje eu falo nesse vídeo porque eu penso que deve ser dúvida que pairam aí para muitos membros de equipe de liturgia. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre liturgia, esclarecer algumas coisas, fique nesse vídeo até o final que ele pode te ajudar a esclarecer, mesmo que você não seja membro de uma equipe de liturgia. Antes de falar dessas dúvidas sobre liturgia, convido você que passa por esse canal, assiste a meus vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva nele, aperte o sininho que tem aí embaixo e você receberá notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Vamos lá então para essas dúvidas acerca da liturgia. A primeira dúvida é com relação a cantos. Essa é uma dúvida que muita gente tem e que acaba prejudicando a liturgia quando não se tem esclarecimentos. Foi me perguntado o seguinte: quais são os cantos adequados para entrada e final da missa? Cantos litúrgicos ou cantos populares? Primeiramente, eu quero responder essa segunda parte da pergunta. Sempre cantos litúrgicos. Cantos populares não são cantos para missa. Cantos populares são cantos para encontro, para comemoração de algo, mas numa missa, mesmo sendo canto inicial ou canto final, sempre é importante que seja canto litúrgico. Com relação ao canto adequado, já está respondido aqui também. Tem que ser sempre canto litúrgico que tenha a ver com a liturgia que está sendo celebrada, com o tempo litúrgico, com as leituras, com o contexto da celebração. Sempre leve em consideração esses elementos para que você possa escolher cantos que sejam cantos adequados da liturgia. A outra pergunta é, nos slides da missa, pode ter imagens das passagens bíblicas? Hoje a gente vê muitas igrejas substituindo folhetos por projeção das partes da missa, sobretudo respostas, né? É um recurso prático, econômico e que muitas paróquias estão adotando esse recurso e dispensando os tradicionais folhetos da missa. E a pergunta aqui é se pode, junto com as respostas, junto com aquilo que vai ser projetado, projetar também imagens de passagens bíblicas. O bom senso no uso desses projetores é que se pede. Bom senso no sentido assim, não pode ser projetado imagens muito bonitas que tirem a atenção da missa. Vamos pegar um exemplo. Na hora da homilia, o padre está lá no púlpito fazendo a homilia e lá no telão uma imagem belíssima, ou vai mudando as imagens. Onde que você acha que as pessoas vão estar com a atenção? Na homilia do padre ou lá no telão? Obviamente, lá no telão. Então, projetar imagens pode, mas no momento oportuno. Na hora dos avisos, por exemplo, um pouco antes de começar a missa, pode-se projetar imagens. Mas a dúvida em relação a passagens bíblicas pode, por exemplo, na hora da homilia, pode estar no telão a citação bíblica do Evangelho ou de todas as leituras que estão sendo refletidas. Isso pode, não tem problema. Por quê? Ninguém vai ficar olhando numa letra, ela vai só olhar esporadicamente, pode até gravar na memória, depois em casa para pesquisar. Então a passagem bíblica pode ser projetada, desde que não seja com imagem chamativa, acompanhando as citações bíblicas, porque as imagens chamativas, como a própria expressão diz, ela tira a atenção de outro foco, talvez o foco principal, onde se precisa estar com a Eucaristia. A mesma coisa na hora da consagração, o padre eleva o cálice, a patena e o cálice, e nesse momento o telão projeta uma imagem belíssima. Tira a atenção das pessoas, as pessoas têm que estar com o olhar lá na Eucaristia e não na imagem projetada. Só que se você projetar uma imagem lá, a pessoa, ou a maioria, vai ficar olhando na imagem inconscientemente e não olhar para a Eucaristia. É por isso que é muito delicado, às vezes, tem que ter um cuidado, um bom senso, o momento em que se projeta imagens dentro da missa, para não tirar a atenção do essencial.
A outra pergunta é, o salmo pode ser cantado por duas pessoas? E essa pergunta eu até já respondi em outros vídeos, né? Salmos cantados por duas pessoas, chamado de duetos, eles podem ser feitos dessa maneira e fica muito bem. Caso aí na sua comunidade tenham duas pessoas para intercalar duas vozes diferentes, uma grave, outra aguda, ou então um homem e uma mulher, intercalando o refrão dos salmos, fica muito bem, não tem problema. E pode também fazer uma primeira voz e uma segunda voz também no salmo. Fica belíssimo se os salmistas puderem fazer primeira e segunda voz, uma grave e uma aguda, mas simultaneamente, na hora da recitação do salmo, fica belíssimo. Já vi duas pessoas recitando o salmo dessa maneira e toca os céus, ele fica muito bonito, dentro da melodia do salmo, obviamente, né? A outra pergunta é, deve-se necessariamente cantar de acordo com o tempo litúrgico? Parece uma pergunta óbvia essa, mas tem muita gente que não faz isso. Deve-se cantar de acordo com o tempo litúrgico. Isso é liturgia, isso é a harmonia da liturgia. Portanto, todos os cantos devem estar em sintonia, em harmonia com o tempo litúrgico. Já imaginou você estar na quaresma cantando o canto de Natal, ou no Natal cantando o canto de quaresma e vice-versa? Enfim, os cantos precisam estar sintonizados com o tempo litúrgico. Aí entra a habilidade, a sensibilidade das equipes de canto na hora de escolher os cantos para a missa. A outra pergunta é, o canto de comunhão deve estar em sintonia com a liturgia do dia? Mesma coisa, claro que deve estar. Todos os cantos devem estar em sintonia com a liturgia em geral e com a liturgia do dia. Se puder estar em sintonia um canto, por exemplo, o Evangelho fala de determinado tema e o canto da comunhão também refere-se àquele tema determinado do Evangelho ou da liturgia da palavra daquele dia, fica muito mais harmônico se conseguir fazer esses ajustes. E nem sempre é fácil. A outra pergunta é, qual é o momento correto para iniciar o canto de comunhão? O momento correto para iniciar o canto de comunhão é justamente no momento que inicia a comunhão. A partir do momento em que o padre começa, já preparou, o padre está comungando, porque ele sempre comunga primeiro, o presidente da celebração, nessa hora já se pode começar a dedilhar aí o canto da comunhão. Aconselha-se que as equipes de canto comunguem no final. Por quê? Para que não tenha esse espaço, esse vácuo, esse hiato no início da missa silencioso, e quando se pede o silêncio, tem canto. Às vezes acontece isso, deixando a equipe de canto para o final, então naquele momento em que a equipe está comungando, cessa-se o canto de comunhão, dá-se o espaço do silêncio pós-comunhão para a assembleia que já comungou. Então aí na sua comunidade, se você é coordenador, coordenadora de equipe de cantos ou de liturgia, oriente a equipe de canto a comungar no final da comunhão, depois que a assembleia toda já comungou. Fica muito mais fácil, porque aí para o canto, comunga em silêncio, volta em silêncio para o seu lugar e possibilita-se o silêncio pós-comunhão. A outra pergunta é, posso cantar o salmo fora da mesa da palavra? Essa pergunta é clássica, né? Muita gente pergunta se pode cantar o salmo fora da mesa da palavra. Não é recomendado cantar o salmo fora da mesa da palavra, porque o salmo é palavra de Deus. Se é mesa da palavra, se existe uma mesa para a palavra, o salmo como palavra de Deus deve ser salmodiado da mesa da palavra. Use sempre essa lógica. Tirando o salmo da mesa da palavra, o salmo parece que não é palavra, está cantando lá do coral, lá de um canto da igreja, ele não tem a mesma força de palavra se ele estiver lá na mesa da palavra. Então sempre, só se as circunstâncias impossibilitarem, cante-se lá, do lugar que você está. Mas recomenda-se, é viável, é litúrgico cantar o salmo na mesa da palavra, junto com as demais leituras bíblicas. A outra pergunta é, os músicos devem responder no microfone à liturgia eucarística?
Depende do que foi combinado aí na sua comunidade. Quando as missas são transmitidas, ou mesmo que não sejam, é sempre bom que alguém responda no microfone, faça no microfone as respostas da missa. E sobretudo quando a missa é transmitida por algum meio de comunicação. Porque quem está assistindo de casa não vai ouvir a Assembleia responder. Então, alguém com o microfone, não precisa necessariamente ser a equipe de canto, mas se for combinado que alguém da equipe de canto responda, ou os membros da equipe de canto respondam em uníssono as respostas da missa, pode ser feito dessa forma. Tudo é uma questão de combinar para que crie essa harmonia. O que não pode é um ficar esperando para o outro e acabar não tendo resposta, ou embolar todas as respostas e ficar muito feia a resposta da missa. A outra pergunta é correto fazer um canto como ação de graças ou é mais correto o silêncio? É preciso intercalar as duas coisas. O silêncio pós-comunhão é muito importante. Dá até para fazer as duas coisas se a equipe de canto for bem afinada. Se a equipe de canto parar o canto na hora em que a Assembleia terminou de comungar, até que o padre volta para o altar, purifica os vasos sagrados, pode-se possibilitar um silêncio ali, depois um canto em seguida. Ou então, logo em seguida, já faz um canto. Não é muito correto chamar ação de graças, porque a missa toda é ação de graças, né? Pode ser um canto de meditação pós-comunhão, chama-se canto pós-comunhão, que possibilita meditar a comunhão recebida. Esse é um canto que não precisa a Assembleia cantar, é melhor que a Assembleia não cante junto, porque é um canto que pode ser só dedilhado, só instrumental. Pode ser um canto suave, deve ser um canto suave, e esse canto é o único que só a equipe de canto ou uma pessoa canta sozinha, porque ela tem essa finalidade, levar a Assembleia a meditar a comunhão recebida, a silenciar o coração. Então, o canto pós-comunhão, o canto tradicionalmente ou popularmente chamado de ação de graças, esse canto tem essa finalidade, então não precisa que a Assembleia cante. Esse canto tem que ser um canto suave, tem que ser um canto também não muito longo, que já vi pessoas aí cantar canto com várias estrofes, estendendo a missa. Não, é 3 minutos, no máximo 4 de silêncio pós-comunhão, às vezes nem isso. Então, mas você que deve administrar, combinando com o padre da sua paróquia, esse tempo, dosar esse tempo. Pode dosar silêncio e canto, pode ser só o silêncio, pode ser só o canto. O importante é que haja um momento para se meditar depois da comunhão, antes da oração pós-comunhão. A outra pergunta é, quando cantamos o Em Nome do Pai, a melodia pede 2 vezes, é correto? Às vezes, não é nem correto cantar o sinal da cruz, né? O sinal da cruz se faz rezado, mas às vezes em algum momento, como missa da Santíssima Trindade, onde querem enfatizar o sinal da cruz, o Deus Trino, canta-se o sinal da cruz. Mas quando se cantar o sinal da cruz, não precisa repetir, e muito menos aquelas estrofes que são acréscimos, que não tem nada a ver com o sinal da cruz. Canta-se só o sinal da cruz. Então, por questão de harmonia, repete-se 2 vezes, mas se puder cantar uma vez só, fica mais indicado ainda, não tem problema. A outra pergunta é, qual a maneira correta de se posicionar no ambão e fazer reverência? Eu fiz um vídeo só exclusivamente com essa pergunta, mas respondo aqui rapidamente. No ambão você se posiciona de forma ereta, com os pés bem juntos, com as mãos sobre a mesa da palavra e com o corpo mostrando uma posição de prontidão. Não pode ficar encurvado, cabeça baixa, mostrando relaxo, fazendo muito movimento. Às vezes a pessoa fica tão nervosa na hora
de fazer a leitura, que ela balança muito o corpo. E às vezes esse balançar do corpo exageradamente, que é involuntariamente e inconscientemente, chama a atenção da Assembleia. A pessoa não está percebendo, mas chama a atenção da Assembleia. Já vi pessoa lendo e fazendo assim, como se estivesse balançando numa rede. Ela não percebe, porque é um movimento inconsciente, involuntário, mas a Assembleia percebe e acaba tirando atenção. As pessoas não prestam atenção na leitura, prestam atenção no movimento da pessoa. Então a postura é uma postura firme, ereta ali. Treine isso que você vai conseguir dominar também esses tiques que às vezes acaba surgindo, que a gente não percebe, mas que a Assembleia percebe. A outra pergunta é, antes e depois da leitura, em frente ao ambão, é preciso fazer reverência? Você não vai encontrar assim, nenhum manual dizendo, olha, tem que fazer reverência diante do ambão, da mesa da palavra. Aconselha-se uma leve inclinação quando você chega para fazer a leitura, porque é um ato de reconhecimento que você está diante de um livro santo, de um livro sagrado, e sempre diante do sagrado nós fazemos vênia ou reverência. Então esse gesto é um gesto adequado, não precisa fazer aquelas reverências ou vênias tão acentuadas como fazem na religião islâmica, mas um leve inclinar fica bem. Se você não fizer, também não é pecado e você não cometeu nenhum erro. Mas esse gesto é um gesto de reconhecimento sagrado. Lembrando, se faz essa vênia ou reverência para o livro, não é para o padre, não é para ninguém, não é para a assembleia, é assim, só levemente diante do livro. Ao sair, não precisa fazer essa reverência. A outra pergunta é correto, antes de fazer as preces, motivar a Assembleia a dar a resposta? É muito comum a gente ouvir, parecendo uma primeira prece, as pessoas dizerem, olha, após cada prece, responda-se tal. Não teria necessidade de falar, mas para que as pessoas gravem qual é a resposta, sobretudo se as respostas não forem projetadas, sobretudo se as pessoas não tiverem na mão um folheto com a resposta, é preciso falar, porque as pessoas não vão saber adivinhar qual é a resposta a ser dada. No entanto, se for uma resposta, se a resposta estiver projetada num telão, ou se as pessoas tiverem o folheto na mão com as respostas, não precisa. É desnecessário fazer essa inferência, esse aviso antes dizendo qual deve ser a resposta. A última pergunta é, pode-se dirigir ao ambão da palavra com o folheto, ou então um outro subsídio? Não deveria, porque ali está o livro com a palavra, o lecionário. Então, se você tem nas suas mãos um folheto, antes de você, e quando você vai fazer a leitura, deixa o folheto no banco, deixa a sua liturgia diária no banco. Supõe-se que você já leu antes lá no lecionário, já sabe onde que está a leitura. A leitura do lecionário, ela é uma leitura com letras grandes, muito mais fácil que a do folheto, muito mais fácil que o que está na liturgia. Então não tem por que a pessoa levar o folheto e colocar o folheto em cima do lecionário e fazer do folheto. Não precisa fazer isso. Isso não é litúrgico. Isso fica feio quando se faz, porque você está desprezando o livro das leituras. Aquele livro da leitura, o lecionário, não está ali de enfeite. Ele está ali para você fazer a leitura dele. Então, à medida que você leva um subsídio que não é o lecionário, você está menosprezando, desconsiderando o livro sagrado. Então, não é correto, não. Se aí na sua comunidade os leitores têm esse hábito feio de levar um folheto para fazer a leitura do folheto, converse com a pessoa, oriente-a a não levá-lo, a fazer diretamente do livro. Exceto se for preces. As preces, quando não estão numa folha à parte, preces não se encontram no lecionário, então as preces precisam ter uma folha à parte. O único leitor que vai levar o folheto ou uma folha à parte é quem vai fazer as preces, porque elas estão numa folha à parte. Mas nessa hora, o acólito ou coroinha retira o livro, coloca na credência e deixa ali se a pessoa fazer só com a folha.
Essas são, então, alguns esclarecimentos sobre dúvidas litúrgicas. Vocês viram que boa parte delas está relacionada às equipes de canto. Então, se você é membro de uma equipe de canto, de um ministério de música, de um coral, esse vídeo também pode ser do seu interesse. Repasse aí para os membros da equipe que você participa, coordena. Se você é membro de equipe de liturgia também, passe esse vídeo para as equipes de liturgia. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, não esquece de deixar aí também seu like e o seu comentário. Seus comentários são muito bem-vindos. Diga de onde você é, como que é aí na sua comunidade, participe. Eu leio todos os comentários, eu deixo lá um sinalzinho, um coraçãozinho no comentário que eu li. Nem todos eu respondo, às vezes mesmo quando é pergunta, às vezes eu não respondo porque são muitas, eu deixo para responder num vídeo, mas se tiver aquele coraçãozinho lá, eu li o seu comentário, deixe ele aí. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.